Eu trabalhava com crianças antes, então eu venho de uma vida artística de alguns anos, trabalhando em televisão, desfile de moda, shows. E na verdade mesmo eu trabalhava com criança, mas não gostava de criança. Isso é a mais pura verdade. E o que aconteceu é que há 18 anos atrás eu tive um impacto com Jesus na minha vida. E eu queria saber um pouco melhor o que era esse negócio de servir, como a Bíblia fala, como a palavra de Deus fala. E logo quando eu vim, foi uma época que alguns artistas também se converteram e estavam vindo para dar o testemunho, enfim, visitar algumas igrejas e falar sobre a transformação de vida. Só que eu entendi que não era só isso, só falar que transformação é essa, o que Jesus faz na vida de uma pessoa. E nisso eu queria então começar a estudar para aprender mais da palavra, para eu poder aplicar o que a Bíblia fala para a gente fazer. Tem muitas pessoas, até familiares meus ainda, que falam assim, olha Alexandre, você poderia estar fazendo a parte social, mas também aqui no Brasil, ou sem problema nenhum. Eu até entendo isso. Só que quando eu fui, há 10 anos e meio atrás, para a primeira vez pisar na África, no norte da África, porque a África é um continente, né, africano, tem mais de 50 países, então tem lugares riquíssimos e tem lugares muito pobres. E eu orava e pedia, Deus me manda fazer a missão ou cuidar de crianças para o pior lugar do mundo. Eu queria. E um dos piores lugares do mundo estão no norte da África, que se chama Níger, que não é Nigéria. Né? Inclusive a bandeira está ali atrás, aqui de fundo. Então Níger não é Nigéria. Muitos perguntam. O Níger hoje é o segundo país mais pobre do mundo. Pra você ter uma ideia, o Haiti, que é um lugar que geralmente o brasileiro conhece, já ouviu falar que é um país muito pobre, o Níger, ele pelo ranking está 11 países pior que Haiti. Então, para ter uma ideia de miséria. Então, o Brasil não conhece esse tipo de miséria de Níger, de República do Congo, de Serra Leoa, alguns países assim. Então, muito se fala de África, Moçambique, Angola, Senegal, enfim, África do Sul. Mas eu optei para estar, porque Deus me tira de um estrelato, um meio de fama, da riqueza, do dinheiro. E eu falei, eu quero servir para valer. Então eu vou logo para o pior lugar do mundo. Então foi essa transformação, eu conhecendo mais a Jesus, que me impactou a cuidar de pessoas que realmente necessitam. Então é isso. Então eu creio num chamado específico para cuidar deles lá. Essa mudança foi muito grande que o senhor percebeu daqui com relação a lá? Ah, sem dúvida, porque quando eu pisei lá a primeira vez há 10 anos e meio, com uma bola furada eu conseguia brincar com 400 crianças, enfim. Eles querem estar perto de você só para encostar, só para estar junto, para ter um abraço, ter um carinho. Respeitam muito os pais, as crianças de lá, incrível isso. E coisas que chocam até um pouco a gente, porque quando eu venho para o Brasil, mesmo dentro das igrejas, dos templos e dos lugares, a mãe pede uma coisa, precisa pedir 1, 2, 3 vezes para o filho. As pessoas reclamam muito de comida, reclamam de roupa, reclamam de tudo. E isso para mim é pecado, porque eu conheço crianças de 1 ano, a gente cuida de crianças de 1 ano com 2 quilos. Crianças que comem areia, pedaço de pimenta, morrem seco, osso e pele. Então, para mim, um dos choques que eu tenho é o desperdício de comida do brasileiro, enfim, é o meu povo, né? Então eu posso falar como brasileiro. O desperdício das coisas, então isso choca bastante a gente. Então tem essa mudança, né? Esse choque é todo ano quando eu venho para o Brasil. Uhum. E lá, você trabalha num projeto, como que funciona esse trabalho lá? Então, eu fundei há 10 anos e meio atrás um projeto chamado Guerreiros de Deus. Então, é uma missão, uma ONG, tá? Não governamental, ele é interdenominacional, ou seja, qualquer um pode nos ajudar com doação aqui no Brasil de R$1, 2, o que quiser. Então, nós começamos com um projeto de esporte para levar uma educação para as crianças, uma reeducação, né? Quer dizer, uma expectativa de vida, de esperança de vida. E também falar que Jesus, explicar o plano de Jesus, quem é Jesus, para que ele veio, enfim. E nisso começamos no esporte. Hoje nós temos um centro esportivo evangélico com quase 200 jovens. Nós temos aulas de dança, de música. Para mulheres, duas casas de corte e costura, cursos de 3 anos, dando também alimentação. 9 projetos de nutrição em 9 vilas. Também nós temos por lá
na base nossa, nós temos um almoço para os adolescentes. Adotei 15 filhos, então eu tenho a guarda local dentro do Níger de 15 garotos, adolescentes. Que mais? Projeção de filmes evangelísticos toda sexta-feira. E assim é o nosso projeto. E os encontros para ter esse momento de memorização da palavra, demonstrar o amor também. Porque não adianta eu chegar num lugar daqueles e não comer o que eles comem. Tipo, vem alguém mais mal cheiroso, tudo pegar, dar um abraço, você... Então, assim, você tem que estar junto. E por isso que eu falo que tem que ter um chamado, algo de Deus específico. Então, é sobre isso, foi isso que causou essa mudança na minha vida. E você pensa em voltar para o Brasil, voltar para a fama? Para a fama, nem no meio gospel, nem no meio evangélico. Eu acho um absurdo, cantores que cobram, para mim está completamente fora da visão. Eu cobrava no início, tinha uma banda com 17 músicos gospel dentro do evangelho, cobrava cachê para ir nas igrejas ou eventos, e até um dia que o Senhor me deu uma visão, que eu estava diante do trono do Senhor, e ele me falava: filho, por que você não foi na favela dar o seu testemunho e ministrar? Eu falava: porque eles não me deram o meu cachê, eles não tinham dinheiro. Aí eu acordei e veio um texto rápido: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vou deixar um recado para você que é cantor evangélico, gospel ou qualquer coisa que você queira chamar. Não se deve cobrar cachê, não se deve ficar perguntando quantos membros tem na sua igreja para eu visitar, porque aquilo que nós recebemos de graça é evidente que nós damos de graça. E é evidente também que você nunca vai sair de um lugar, de uma ministração, sem ter algo que vão semear na sua vida. Só que é evidente que se eu cobro ou ponho regras, eu não vou numa favela. Então é papo furado, é muito fácil eu ficar fazendo caras e bocas, chorando, aleluia, quando eu estou com o meu cachê já na minha conta. Então, para você pensar um pouquinho, vocês cantores gospel, evangélicos, bandas, cantoras, cantores, pensa um pouquinho nisso aí, porque está muito comércio aqui no Brasil. Está uma coisa muito ridícula até. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Qual que é a maior lição que o senhor pode tirar disso? Disso tudo é porque você tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Se você ama Jesus acima de todas as coisas e realmente ele é o Senhor da sua vida, o que acontece? Você não tem dificuldade em obedecer a sua palavra. Eu só não obedeço a palavra de Deus se Jesus realmente não é o principal na minha vida. Então, se o dinheiro, a fama ou qualquer outra coisa é o principal na minha vida, então eu não consigo obedecer a palavra e a escritura. E aí eu consigo definir. Nós somos a igreja. Então, Jesus disse, ele não disse ide abrir igreja. Nós somos a igreja. Ele disse ide fazer discípulos. Então, é bem diferente um contexto que se ensinam por aí, nos templos. Então, nós somos a igreja aqui reunidas aqui nessa sala. Nós somos a igreja quando estamos no nosso carro. Nós somos a igreja quando está no trabalho, na rua, no mercado, no shopping. E eu tenho que ter a mesma postura. O que Jesus faria se eu estivesse num lugar desses? Que tipo de resposta eu vou dar para minha mãe? Será que era como Jesus respondia os pais dele? Será que a forma que eu trato, se alguma pessoa no mercado passa rápido na minha frente o carrinho, como é que eu vou me portar? Então, esse é o discipulado prático. Eu ouço a palavra e ponho em prática. E então, nós cremos nisso. Essa é a visão nossa. Por isso, nós temos quase 2.000 crianças, para a glória do Senhor, cuidando delas. 10 anos e meio no Níger, no norte da África, e há 3 anos na Índia. Então, e a gente está entrando, se Deus quiser, no Paquistão agora. Então, assim, só lugar leve, né? Orem por nós, por sinal. A gente tem um site que você pode ver melhor, você que quer contribuir, nos ajudar aqui no Brasil. A gente tem uma conta no Banco Bradesco. Então, o nosso site é www.guerreirosdedeus.com.br guerreirosdedeus.com.br. Tem lá como fazer doação, tem a nossa conta, enfim. Eu posso ajudar, para você ter uma ideia, a cada $1 é um pratinho de comida local para uma criança do Níger. Então, R$2. Então, tem pessoa que pode doar para uma criança, para 2, para 10, para 20. Então, dá uma olhadinha no site, ora a Deus, vê se vale a pena você estar, ou se Deus te direciona você nos ajudar com R$1, 2, 10, o que você puder. E pronto, lá tem também o Fale Conosco, se quiser falar com a gente, corresponder. Então, www.guerreirosdedeus.com.br. E qual que é a mensagem que o senhor deixa aos rondonenses? Gostou aqui do município? Ah, sim, não, eu já visitei, já conhecia tal, a região, agora ministrando a primeira vez.
né? E estou numa expectativa muito bacana, porque eu venho trazer a palavra do Senhor, o evangelho do reino, que é exatamente o governo de Deus sobre a vida do homem. E nisso é o que a gente tem procurado fazer lá. Ministrado, nós temos vídeos, CDs de louvor em francês, em dialetos, em português. Então, assim, nós temos alguns materiais que também pode ser adquirido pelo site www.guerreirosdedeus.com.br. Então a gente pode enviar para você, né? E uma coisa bacana, uma mensagem para todos daqui. Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, mas procure a ser um verdadeiro discípulo. Eu entendo que nós somos a igreja do Senhor. E como igreja, nós temos que ter um excelente comportamento e testemunho fora do templo. Então, isso é o que está sendo um pouco a desejar. Tem acontecido de tudo. Eu quero Jesus, mas continuo ouvindo música do mundo. Eu quero Jesus, continuo namorando errado, me prostituindo. Quero Jesus, mas continuo acessando coisa no computador que não devo. Então, ou seja, ter uma vida reta, santa, santificada, e que Deus nos abençoe, né? Um grande abraço para todos vocês e visite nosso site e dá uma olhadinha, ajuda a divulgar pelas redes sociais, para a gente ter mais parceiro de oração e contribuição.